Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor. Pessoal, eu tenho uma entrevistada hoje. Gente, como eu queria que essa moça viesse aqui hoje. Ela, que de atendente de comércio, local de lanchonete da família, hoje é diretora de eventos e parcerias do G4 Educação. E vocês vão entender toda essa trajetória da minha grande amiga querida Marcela Zaiden. Tudo bem, Mar? Olha, ficou tão feliz que bateu. Olha, eu tô muito. Gente, o Marcelo é um querido. Eu adoro ele. Ele é nosso aluno do G4 Scale. Então, assim, eu tô muito contente de estar aqui. Acho que vai ser uma baita conversa. Até porque, só para vocês terem ideia, pra gente começar esse podcast, foram 40 minutos, porque a gente ficava vai, volta. A gente sentou aqui porque eu falei, vamos começar. Sentou aqui mais 20 minutos conversando. Então, assim, vocês vão acompanhar com a gente, vocês vão ver que é uma conversa leve, gostosa e muita história para contar. É isso, e sabe o que é mais curioso de tudo aqui, cara? O podcast ia começar às 10, agora são meio-dia. Então, 2 horas na resenha aqui para vocês entenderem. Mas obrigado demais por ter aceitado. Poxa, agradeço também a turma do G4 pela liberação. O Thales, o Alfredo, o Bruno, são amigos. Eu faço parte do G4 há 3 anos, tenho muito orgulho, aprendi muito com os meninos ali, tanto na parte de conteúdo, como na parte de dinâmica, como na parte de networking. É muito valioso, tanto a parte do conhecimento. Então, assim, vocês sabem que eu falo do G4 com muita frequência, né? Então, realmente, eu aprendo muito lá e por isso que eu compartilho sempre. E a Marcela... A gente já se conhece já há tem muito tempo, né? tempo e, como ela disse, cara, é muito querida, uma pessoa extremamente extrovertida e acolhedora, então o pessoal do G4 está muito bem representado ali com a Mar. Marcela, vamos lá, cara, eu quero que você conte um pouquinho do teu começo de carreira. Nossa. Você que é de Feira de Santana, tá certo? Exatamente. Começou no negócio da família, na lanchonete da mamãe, atendente faz tudo, né? Aos 8 anos de idade, né? Então, 8 assim... anos de idade. É, Davi. Aliás, por falar em Davi, Davi Nunes está presente. Nosso O filósofo! Sempre tem uma Olha! pergunta filosófica. Tem? A do homem é Mas braba. ele que faz? É braba. Ah, não, você não me preparou pra isso, É óbvio Marcelo. que não. Eu nunca preparo Não. ninguém. Ô, Davi, pega leve, por favor, tá? Não é porque eu sou psicóloga que você vai abusar da minha boa vontade, não, tá? Senão eu vou te dizer não sei e vai ficar sem resposta. Certo. Então vamos lá. Então eu quero entender um pouquinho, mas conta tua trajetória, seu começo de vida. Você que é mamãe do Pedro e do Bernardo, então eu queria que você começasse um pouquinho falando da Marcela. Gente, 35 anos, resumidamente, vai ser complexo pra caramba. Eu não tenho horário, você que tem. Eu tenho. Mas, ó, muito louco, Má, porque eu tenho, sei lá, acho que é o 3º dia que alguém me provoca a contar a minha história. Juro. No domingo eu tava jantando com um amigão meu, Luquinhas, beijo, Lu. E ele tava assim, cara, me conta essa história. E aí eu comecei a contar e eu falei, cara, chega, já deu muita coisa pra contar. Aí, no domingo mesmo, eu tinha aberto uma caixinha de pergunta no Instagram. E uma outra pessoa falou assim, cara, eu te acompanho aqui, eu queria muito saber da tua história. E aí eu postei, falando, 1 hora eu conto, Legal. só que é muita coisa. E aí uma outra pessoa veio em cima, o Gustavo, que trabalhou comigo, que eu amo também de paixão, referência em remuneração. Se você precisa montar plano de cargo e salário e tal, o Gustavo Siqueira é iradíssimo. Interessante isso. Ele é muito bom, ele é muito é uma das pessoas mais técnicas que eu conheço de remuneração. E ele mandou, Má, cara, você tem que contar a sua história. E cá estou eu, te ouvindo, né? A 4ª pessoa a me provocar a contar a minha história. Mas, acho que, antes de mais nada, eu acho que é legal. Pra mim, o mais interessante da minha história é assim: se você for parar pra responder a primeira pergunta que você me fez, antes da gente começar a gravar aqui, tá, gente? Ele me fez uma pergunta muito boa, que foi de onde eu vim e pra onde eu me vejo. E se eu paro pra pensar de onde eu vim, eu acho que essa é a grande beleza da minha história, assim. Eu vim de um lugar que eu realmente não acredito que, se me colocassem a 30 e... Eu tenho 35, né? Se me colocassem há 25 anos atrás, me falassem, cara, você vai chegar neste lugar? Eu te diria, você tá maluco. Olha onde eu moro, no interior da Bahia, Feira de Santana. Minha mãe não tem um ensino médio, meu pai não tinha um ensino fundamental. Meu pai era motorista de carro, assim. Minha mãe tinha uma lanchonete na frente de casa que eu trabalhava com ela, com a minha avó. E, cara, tudo que a gente construiu foi porque meu pai e minha mãe tinham uma coisa muito clara, que era
a única coisa que eu vou te dar é educação, porque isso ninguém vai te tirar. E eles batalharam a vida inteira deles para que eu tivesse a melhor educação possível. E eu carreguei isso comigo, né? Então, o que ninguém pode me tirar? Aquilo que eu aprendo. E aí, por ironia do destino, acaso do destino, hoje eu trabalho na maior edtech referência do Brasil, trabalhando com empreendedores, que é uma coisa que é ainda mais desafiador, porque quando você trabalha com estudante, faculdade, tudo, acho que tem um lado de tá no começo de vida, tá aprendendo, você tem que gerar muito mais conteúdo do que aplicabilidade. Quando você trabalha com empreendedor, é aplicabilidade na veia. Então, quando eu olho para minha trajetória, para mim tudo se conecta para me levar aonde estou hoje e para onde eu quero chegar. Acho que essa para mim é a maior beleza da minha história. Foi feita com base em muita resiliência, muita persistência, mas muito cuidado e amor por parte da minha família, sabe? Acho que isso ninguém paga. Me identifico com isso. Meus pais É? também. Meu pai, meu pai e minha mãe não estudaram nem até a quarta série. Meus irmãos também não chegaram ao colegial, né? Então, assim, eu fui o primeiro que me formou, que tive oportunidade, mas foi um movimento da família Para você se formar. para que eu conseguisse Muito chegar bom. ali. Claro, teve muitas coisas ali, mas então foi muito bom ter sido o primeiro, assim, ver o orgulho da minha mãe, enfim. Cara, então eu me identifico muito com isso que você falou. Aí a história muito bonita que você tem, e aí você parte para estudar psicologia. Olha, na base de muita discussão, tá? Muita Eu quero discussão. entender isso porque, assim, você é uma especialista em pessoas, mas eu queria entender como é que Como? você chegou a isso. Vou te contar. Eu não queria fazer psicologia. Antes de mais nada, eu queria fazer artes cênicas, Nossa. né? Gente, vocês terem ideia, eu amava fazer teatro. Amava. Minha mãe, ela. Tanto minha mãe quanto a diretora da escola que eu estudava, elas me ameaçavam com as minhas notas que eu me tirar do teatro. Então, se você tirar nota baixa, você vai sair do teatro. Era esse nível de ameaça. E eu sempre amei palco, eu sempre amei teatro, eu sempre amei estar ali com personagem, com dia a dia. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero fazer artes cênicas. Minha mãe, obviamente, uma baiana de Serrinha, muito arretada, assim. Minha mãe tem 78 anos e se deixar ela bate em mim até hoje. Braba. Brabíssima, A minha mãe também era brabíssima. braba. Ela é bizarra. E eu só sou o que eu sou por conta 100% dela. E ela falou assim, tome vergonha na cara que você não é rica. Você não vai fazer artes cênicas. Você vai trabalhar para ter dinheiro. Eu falei, tá bom, mãe, tudo bem. Então, vou continuar pensando. Aí pensei. Falei, mãe, vou fazer direito. Ela, filha, com esse teu coração, tu vai ser advogada de porta de cadeia. Para com isso. Tu vai ficar na porta da cadeia ali, ó, liberando os presos. Não quero isso pra minha filha. Não, vamos. Eu falei, caraca, mãe, você não deixa nem eu escolher o que eu quero. Ela, eu tô deixando. Vamos fazer história. Você vai ser uma ótima professora de história. Falei, mãe, mas eu não quero fazer história. Ela, mas é a matéria que você mais gosta. Por que você não quer fazer história? Falei, mãe, que não é isso ainda. Aí eu li um livro, olha que louco, do Sidney Sheldon. Ele tem vários livros incríveis. Sim. Incríveis. E o que eu, assim, as três faces, e ele contava sobre uma pessoa que tinha múltipla personalidade e se envolvia em crime. E aí era um psicólogo jurídico que defendia ele. Eu falei, pronto, vou burlar minha mãe. Vou fazer psicologia, mas vou trabalhar com psicologia jurídica. Então, assim, ela não me deixou fazer direito, mas eu vou trabalhar onde eu quero. Fui, passei em psicologia, passei em psicologia, eu tinha 16 anos. Meu primeiro dia de aula foi 1º de agosto de 2005, eu faço aniversário 31 de julho. Então, eu fiz 17 anos, um dia antes de entrar. Comecei a estudar, e aí tomo de psicologia jurídica. Me envolvi em tudo que você imaginar de psicologia jurídica. Encontrei uma pessoa incrível, a Kalila Barbosa, ela é baiana e tudo. Ela levanta muito a bandeira da psicologia jurídica na Bahia. E ela me ajudou, me direcionou, me guiou. Eu fiz estágio no Ministério Público, com criança e adolescente em situação de risco. Então, por exemplo, o adolescente ele era pego roubando, ou ele era pego numa situação de crime. A gente recebia ele e eu fazia entrevista com ele para entender. E aí, me conta, por que você fez isso? Onde é que tá sua família e tal?
Então, primeiro eu fiz na DERCA, né, que é a Delegacia Especializada em Criança e Adolescente. Depois eu fui para o Ministério Público, atendia crianças que tinham passado por abuso sexual. Fiz durante... É delicado isso, né, mano? Muito difícil. Muito, assim. E aí é onde entra a minha virada de chave, né? Eu já estava, assim, há bastante tempo envolvida com isso. Eu estava tudo me encaminhando para eu fazer um mestrado fora. Porque lá fora isso é muito mais forte do que no Brasil. Tanto que tudo que é... Hoje já deve estar diferente, né? Mas naquela época, 20 anos atrás, tudo vinha muito de fora. Não tinha uma referência no Brasil. A Ilana Casoy já falava um pouquinho sobre isso, mas não tinha especialistas no tema. Não é algo valorizado no Sim. Brasil. E aí, eu já estava tudo encaminhando. Penúltimo semestre da faculdade, eu sempre fiz pesquisa, desde o meu segundo semestre eu fazia pesquisa. Então, você pega lá meu currículo Lattes, tem artigo para dar em doido. E aí eu falei, cara, maravilha, tudo certo. Engravido do Pedro Zaiden. Eita, nós. Penúltimo semestre da faculdade. Pedrito chegando. Aí eu engravidei. Falei, e agora? Agora, sabe aquele sonho de ir pra fora? Não vai mais. Sabe aquele sonho? Não vai dar. Não vai estar dando. E aí, beleza. Me situei, minha mãe falou, filha, cara, não te preocupa, o Pedro é meu, eu cuido, continua focando na tua carreira, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. Que legal. Não, eu só estou aqui hoje, até hoje, por conta dela, que me apoia. Tanto que, assim, eu tenho 2 filhos, o Pedro mora na Austrália, o Pedro tem 14 anos, vai fazer 15 em agosto, mora na Austrália, com o pai dele. Então, tá super feliz lá. É o Brasil que, né? Que deu certo. Que deu certo. Não tem jeito, né? É o mesmo clima e tudo. E o meu filho mais novo, que é o Bernardo, o B vai fazer 6 anos agora em maio, ele mora no Rio de Janeiro. Então, por que funciona eu trabalhar que nem uma louca como eu trabalho? Porque eu tenho 2 suportes, sim, 2 que na verdade viram 4. Um é minha mãe, que cuida da minha casa no Rio de Janeiro, que vê o Bernardo constantemente. O outro é o Luiz, que é o pai do Bernardo, que é uma das pessoas que eu mais amo, mais admiro, assim. A gente tem uma relação absurda de carinho, de amor um pelo outro. Independente do casamento, a gente é família. O casamento não deu certo, mas a gente continua família, porque a gente tem um B. Legal, legal. E as outras 2 pessoas é a dona Angelina e o seu José Luiz, que são os avós paternos do B. Que também são 2 pessoas que eu amo de paixão. O pai do Luiz é meu pai, assim. Ele me manda mensagem, ele assiste tudo. Quando, por exemplo, esse podcast vai sair, eu vou mandar pra ele vai assistir, vai dizer assim, ai, bonita, que maravilhoso, eu sigo aqui, te acompanho. Ele amo, assim, cara, de paixão. Esse carinho não tem preço, né? Não tem, é família. Família. Tanto que, assim, Páscoa, a gente passa junto. Natal, a gente passa junto. Assim, mas você já não se divorciou? Cara... A gente é amigo, a gente é família, independente de qualquer coisa. E não tem nada melhor pro B, por exemplo, do que ter esse ambiente. Claro, lógico. E eu não seria a profissional que eu sou se eu não tivesse o suporte de todos eles. Então, eu sou muito grata a eles por poder me permitir isso. Então, eu vim numa trajetória de vou trabalhar independente de qualquer coisa. E aí fui me sustentando em bases. Cheguei... Desisti da psicologia jurídica, porque ou era concurso, ou eu ia ganhar quase nada no Brasil. E eu sempre tive a pretensão de ser rica, de ter muito dinheiro, de sentar numa cadeira. E quanto mais eu fui enfiando... aquela ambição natural do empreendedor. Mais absurdo. Não. Mentalidade, eu né? tenho. Isso aí. Não tinha. Eu tenho e cada vez fica mais apurada. Muito bem colocado, mano. E aí eu falei, cara, o que eu posso ganhar dinheiro rápido? Esse negócio aí de RH. Fui, fiz um curso de recrutamento e seleção por competência na FGV na época. Era um curso de 1 semana. Como vocês percebem, eu falo pouco, quase nada. A gente reparou. Reparou, né? É. Saí amiga de metade da turma. Sei que o Davi não conseguiu falar ainda. O Davi vai tentar, a gente vai deixar, o espaço é seu. Davi, você tem prioridade. Quando você quiser falar, você só levanta a mão, eu paro na hora, onde eu tiver. Fica tranquilo, meu storytelling, ele vai seguir. Eu não vou travar, tá? E aí fiz o curso, saí amiga de 70% do curso, saí com 2 entrevistas. Semana seguinte eu tava trabalhando. E aí foi. E dali pra frente, nunca mais eu parei de trabalhar na vida, assim. Dia após dia, batalha, crescimento, sempre me desafiando. Eu acho que essa é a diferença, né?
você saber onde você quer chegar. Cara, você é uma das pessoas mais queridas do G4. Todo mundo quer ser seu amigo. É curioso. Tem fila pra falar com a Marcela. É um barato isso, cara. É muito legal, cara. Você Mas tem eu essa amo, característica gente. sua, é muito legal, né? Muito É porque bacana. a gente é gente como a gente, né, Má? É, é isso. A gente não tem A tua raiz, pose. ela é muito, tá muito nítida em você, muito clara, né? Então é engraçado isso. O pessoal gosta de estar ali do seu lado falando. Você vê, é engraçado. Você sai assim nos encontros, cara. Às vezes você olha pra você, você tá rodeado assim. Parece que ela é como é que eu vou falar? O pessoal fica rodeando, sabe, cara? Que ela é tem uma atração, digamos assim, da galera sobre ela. Mas ok, isso é carisma, né, mano? Ah, e Com assim, certeza. não só carisma, mas é quase que é o que eu amo. Então as pessoas sentem. Porque você é uma especialista em pessoas, você é um apaixonado por isso. Cultura empresarial, pessoas, né? Então, assim, e aí eu acho que a gente entrou num ponto interessante, mas, cara, cultura empresarial hoje, ela é muito falada. Todo mundo fala de cultura, muita gente fala com bastante. Mas, assim, como efetivamente você ter controle dessa cultura, né? Porque a pergunta vem no seguinte sentido: a cultura se forma de uma forma ou de outra. Mas Você tem cultura sempre. como você controlar para onde vai essa cultura? Eu acho que esse é o grande, é o grande desafio, porque você, gostando ou não, vai ter uma. As pessoas vão entender qual é a cultura da empresa, né? E é o que as pessoas falam, é o que as pessoas vivem, né? Você pode ter o controle disso ou não. O controle é, cara, qual o processo que faz essa pessoa pensar assim? Né? O meu time pensar desse jeito. Ou não, eu deixo aberto e deixo as pessoas pensarem. Qual é o Caminho. segredinho, o caminho aí? Má, Olha o corte aí, Davi. eita. Primeiro, Má, acho que isso prova que você é aluno G4. Isso pra mim é a maior prova que você é aluno G4, porque você sabe o básico de cultura, que é você tem uma cultura, você queira ou não. Esquece. E eu costumo sempre falar, se você acha que você não tem, aí, meu amigo, é porque você tem e não é boa. Aí o bicho pega. Então, primeira consciência é, eu tenho uma cultura. Isso é o primeiro alerta quando a gente for falar de cultura. O segundo é, como que eu construo essa cultura? Como que essa cultura vai para o caminho que eu quero? Simples, tendo consciência do comportamento. O que é ter consciência do comportamento? Significa que, assim, a partir do momento em que eu olho os comportamentos dentro do que está acontecendo ali na minha empresa, eu sei qual o reflexo de cada um daqueles comportamentos. Então, por exemplo, se a minha galera, ela não tem tomada de decisão drivada através de dados, é óbvio que eu não vou ter uma empresa que tem uma cultura de dados para tomar nada, para nenhum caminho. Claro. E isso sempre vai partir de quem? De você, Uhum. fundador, dono proprietário do seu, né, da sua empresa. Porque a partir do momento que você entende que a cultura vai para onde eu quero e eu preciso estabelecer os comportamentos que eu quero e eu preciso ser o guardião desses comportamentos, você já tem 3 caminhos. Quais são os comportamentos que eu quero? Vou estabelecer esses comportamentos. 2, vou falar para todos qual comportamento que eu quero e incentivar esses comportamentos. E 3, você é exemplo desse comportamento. Acabou. Você, a partir desse momento, é o dono da sua cultura. Porque aí Muito bom. é a virada de chave. Enquanto você permite que os outros tomem a decisão, que os outros tenham um comportamento que eles quiserem, e que você só vai deixando a vida levar, óbvio que a cultura não vai ser o que você espera. E acho que até um passo atrás, sabe, Má? A cultura vai responder pelos teus resultados. Ponto. Esse é um princípio básico sobre cultura. Então, se a empresa tá com o resultado que eu quero, olha para a tua cultura, que com certeza são comportamentos do teu time que estão te levando para aquele resultado que você quer. Da mesma forma que se tá com os resultados diferentes do que você espera, olha para tua empresa, que com certeza os comportamentos não estão te levando para os resultados que você espera. Sem dúvida. Cara, eu vejo o Thales, cara, como um grande defensor
o grande guardião da cultura do G4, né, cara? Eu vejo cada um ali é legal, assim, eu gosto muito dos meninos. Aliás, Bruno, cara de pau, você me deve uma visita, velho. Eu falo de vocês todo dia, você me deve, você falou que vem, você nem me atende mais, seu cara de pau. Bruno é um cara que eu Ao adoro, cara, de vivaço, hein, verdade. Nardon? Não, já falei, já fiz umas Ao 3 vezes, cara. vivaço essa Assim, sem cobrança. brincadeira, adoro o Bruno. Cara, muito inteligente. Cara, eu aprendi uma coisa com o Bruno. Ó o TDAH batendo, mas eu já volto com o nosso tema, tá? É, cara, o Bruno me deu uma dica uma vez, cara, que eu acho que mudou a minha vida. Eu queria fazer tudo um negócio meu. Aí o Bruno falou, cara, tem tanta coisa boa. Pega alguns projetos e desenvolve, participa, dá um tempo à sua cabeça, não queira começar toda hora as coisas do zero e tal. Cara, aquela conversa foi tão importante pra mim que eu tinha aquele negócio, pô, eu tenho que começar, cara, depois eu entendi que não. E aí falamos também de sociedade, uma época, eu era meio receoso, cara, e hoje tudo que eu tenho sócio cara, flui, porque, cara, quando a energia bate, tá correndo ali pela mesma coisa, então assim, cara, eu tenho um grande carinho pelo Bruno, ele foi mentor 2 vezes, eu fiz 3 vezes a mentoria, né, cara? 3 vezes você já 3 fez? vezes a mentoria, Cara, 2 eu paguei e a agora terceira eu vai. ganhei, cara. Curiosidade pura na veia. Olha que você vai perguntar, hein? Tô brincando, pode falar. Fiquei até com medo agora. Brincadeira que a gente não pode ter medo de ouvir o que a gente precisa ouvir. Pode falar. Mas me conta, assim, pra ti, você aprendeu coisas novas as 3 vezes que você fez? Cara, eu aprendi coisas novas. Eu acho que a segunda vez foi muito importante, porque assim, foram momentos diferentes. Eu estava vendendo uma empresa, né? E eu estava numa loucura a primeira vez que eu fiz. Porque eu estava lá e assim, eu paguei o curso, demorou 8 meses para eu conseguir fazer, para me encaixar numa turma, e quando eu fui fazer foi a semana de venda do clube que a gente tinha. Então assim, foi aquela, lendo o NDA no meio da coisa, lendo o memorando de entendimentos, conversando com o advogado, foi uma loucura. A segunda vez que eu fiz, eu já estava com a cabeça um pouco mais leve. Então para mim, a segunda vez que eu fiz foi a mais bacana. A primeira foi um tapa na cara. Tipo, eu falei, cara, eu erro em um monte de coisa. Tipo, principalmente na parte do Bruno, que é ser guiado por números, assim, aquilo ali é uma coisa que eu não tinha, eu não dava o devido valor. Na segunda vez eu já estava mais entregue. A terceira vez que eu fiz, eu acho que aí eu já foi um Direcionador, né? filtro, né? Mas o que vale é o sempre, muito networking. A troca que você tem quando você avalia nos grupos as outras empresas, o pitch dos empresários, que você tem a oportunidade de opinar no negócio do outro, né? E ele também opinar no seu. E você tem que deixar a vaidade do lado, porque às vezes você fala, pô, tive uma grande ideia legal, os caras te arrebentam lá, velho. Não pensa que é com carinho, que é com massagem. Em geral, não. E eu gosto disso mesmo, cara. Transparência, para mim, ela é fundamental. Então, assim, e você pensa no seu negócio de uma forma mais assertiva. Como tem essa história e eu concordo muito, que o empresário é um lobo solitário, e é mesmo, tá? No geral, tanto na tomada de decisão, como no alinhamento da estratégia, depois na execução. Então, vamos pensar, uma empresa é estratégico, tático e operacional, os 3 pontos. Onde a gente percebe, e isso eu tô falando das minhas empresas, mas de várias também. Cara, geralmente você tem uma estratégia bem estabelecida, que é onde os donos pensam e tal, e você tem o operacional que sabe fazer. O tático é que pega, que é aquela galera que leva a informação, que são os executivos, né? Que fazem a coisa chegar de forma redonda no teu operacional. Então, qual é a função do tático aqui? E é isso que eles bateram muito, e eu não tinha essa visão muito clara. Cara, se pensou, entre o operacional, o cara você pensou o macro, mas quem divide isso nas menores Camadas, né? e distribui e monitora para ver se isso realmente está sendo feito? E como monitorar se não for por meio de números? Então, assim, foi muito interessante, a aula do Thales muito voltada para liderança, para É um tapa na cultura, cara de cultura. tapa. Thales? O Alfredo, muito voltado ali pro comercial. O Alfredo é um figuraça, né, cara? Eu sou suspeita. E o Bruno, mais direcionado a números, né? Então, cara, assim, eu acho que eles se completam muito bem e falo, cara, tem que fazer. E eu acho que esse é o diferencial. E é bacana, vou pegar esse gancho, porque eu acho que a gente recebe muita dúvida sobre ter sócio ou não ter sócio, como ter sócio, quem são os meus sócios. E eu acho que o exemplo de sociedade é Thales Alfredo Nardon.
E, cara, posso fazer um comentário em cima disso? Cara, e eu tava vendendo o clube, tava no processo de M&A ali, de processo. Cara, quem que vem me dar aula? Julian. Aí, O que acabou. que era a aula do Julian? Aldas. De M&A, da Aldas. Cara, foi O Julián é o mentor dos sensacional. mentores, Você ele é sabe, o Julian, incrível. recentemente, eu indiquei ele. Cara, a gente virou amigo. Ele veio aqui, eu indico o Julian, ele vira em México. Amigo Não tem meu como, né? me Ele é procura, eu indico o absurdo. Julian, eu acho o Julian um cara fora de série, mas, cara, aquilo foi sensacional, porque era o meu momento. E eu tava tratando muito com advogado, já vim num processo E de uns aí, 3 anos, casou. mas foi muito legal aquilo. Então, assim, pra mim foi muito valioso o aprendizado que eu tive ali. Cara, eu sempre indico, né? Não sei se fazer 3 vezes, mas eu acho que você fazer pelo menos 2 vezes, eu acho que é bacana. Acho A que primeira é um tapa muito duro, muito pesado. A segunda, eu acho que você consegue filtrar ainda mais, né? Eu acho que tem a questão do tempo, mas assim, foi muito bacana. Assim, eu acho que gerou umas conexões que até hoje me geram oportunidades. A gente tem um relacionamento nos grupos, né? Então, cara, eu acho muito legal. As pessoas vêm para São Paulo, principalmente o pessoal de fora, de vez em quando a gente se encontra, esse é o pessoal aqui no estúdio. Então, cara, é bem legal. Então, assim, eu acho que valeu muito a pena. Acho que é amadurecimento, né? E vou te falar aonde. Isso mais me. Agora eu preciso passar a bola para você, que entrevistado é você. não, isso aqui Mas é um assim, papo, não é uma entrevista. é isso aí. Você tem razão. Aí, a segurança, cara. Ali, eu acho que o que mais eu validei ali é que eu sabia fazer e eu tinha muitas dúvidas se eu estava no caminho certo. E quando eu comecei a frequentar lá, eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Faltam lapidar alguns pontos, mas o caminho, eu sei o percurso, eu sei que eh, eu tenho a mentalidade necessária, eu tenho os recursos necessários, mas eu tinha muita dúvida de fazer muitas coisas. Hoje eu sou muito mais seguro. Então, isso também foi importante. Fortaleceu meu network, me trouxe muito mais segurança, mais conhecimento, né? Então, eu acho que, cara, a experiência é muito boa, vale a pena. Depois eu faço parte aí faz um tempão já do Do Scale. Scale, vou muito no Hub. Então, assim, cara, pra mim foi muito bacana. A gente foi no G4 Day, cara, pra mim foi sensacional. O G4 Day falou por quê? Cara, porque eu fui no primeiro. A evolução do que foi o primeiro. Cara, sabe quando você se sente parte? Você Da se evolução, sente. né? Cara, assim, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte daquelas. Porque eu, cara, eu comecei, sei lá, eu tinha 3, 4 meses do G4, quando foi, sei lá, 6 meses, quando eu comecei a frequentar. E quando eu fui no primeiro G4 Day pra esse último, cara, o avanço sempre foi bom, tá? Mas assim, o avanço, pô, aquela estrutura, assim, aquilo me deixou extremamente orgulhoso de É. falar, cara, que legal. E eu, de um jeito ou de outro, eu participei, eu ajudei ele a criar, desenvolver. Cara, eu trouxe muita gente pro G4. Spoiler, preparem-se, G4 Valley, dezembro, aí você vai ver. Aliás, vamos lá. Como a gente não se prepara aqui, não tem nada combinado, Pior que não, tá, gente? É real. nada, zero. Real. Nem, Eu nem, tipo, nem mandou, assim, umas perguntinhas, Não, nada. É pra cara, ele não virar tem. mesmo, Aqui é o fato. seguinte, aqui não tem roteiro, aqui é Isso. bate-papo e vai. Eu quero saber aqui quem viu hoje no Tudo Acaba em Business. Já fizemos baita do jabá. Ó, G4 não é meu patrocinador, tá? É que eu gosto dos caras. O que a gente vai oferecer para esse pessoal que é assistindo Tudo Acaba em Business? Como é que a gente vai fazer? Vamos, Marcela, até o fim do programa vai vamos. oferecer Não, alguma coisa aqui. trial do Skills. Vamos. Trial Então do vamos Skills lá. para todo mundo conhecer. Como é Vou que é mandar o isso? QR Code. Meu digníssimo Davi vai subir. Sobe QR Code na tela neste momento, Davi. Ó, para edição 15 isso dias, aqui é isso? são 7 dias, se eu não me engano. Vou Tá, a vai. gente vai alinhar A gente isso vai aí. alinhar os detalhes, mas trial do G4 E o Skills. que é o G4 G4 Skills? Skills é o nosso SaaS. O que acontece? Muitos dos empreendedores fazem como você, né? Vem ele para se desenvolver. E aí ele chega aqui, abre um mundo de coisas. Meu Deus, para onde eu vou, o que eu faço, como eu aprendo. E o que é a primeira coisa que ele pensa? Pô, preciso desenvolver o meu time. Só que Claro. óbvio, né? Vamos falar, por exemplo, hoje da nossa imersão principal, que é que você já fez 3 vezes. Ela custa 40.900. Vale cada centavo, depois eu vou contar essa história, porque é retorno na veia, o ROI, assim, absurdo. E aí ele fala, pô, mas eu não consigo botar todo mundo, né? É um investimento alto para eu colocar todo o meu Não time. tem como, Então, claro. o que você faz? Você compra o G4 Skills. E o G4 Skills, ele é super bacana, porque ele vai ter online para todo o teu time
todos os treinamentos. Então, ele faz um assessment com você, em que você vai entender aonde que você precisa se desenvolver, quais são os cursos, ele já te indica necessariamente os cursos. Vocês vão receber aí, ó, QR Code, trial, depois vocês me Davi, o contam. filósofo, você vai fazer esse curso para a gente analisar os seus pontos fortes e fracos para que você se desenvolva. O Davi é um cara que tem meu carinho. Cara, Davi e a Rebeca são as pessoas que mais convivem aqui, né? Ah, peraí, 10 segundos, gente. Eu já gravei alguns podcasts na minha vida. E eu falei isso pro Mar quando eu cheguei. Mas eu nunca fui tão bem cuidada como pelo seu time. Assim, a Rebeca, ela foi um doce comigo. Me mandou mensagem, perguntou se eu precisava de alguma coisa, pegou a placa do meu carro. E aí eu tô trocando de carro, né? Eu mandei pra ela, recebi meu carro. Aí eu mandei a foto do carro pra pegar a placa. Ela, e parabéns pelo seu carro novo. Tipo, cara, sabe quando você se sente acolhida? Uma baita experiência. Parabéns pelo time. E o Que Davi, eu tô só esperando ele me botar na fogueira. Então depois eu respondo sobre o Davi. Davi, já que a gente já está falando do Otimize Studios, vamos falar de quem paga o nosso salário, Davi? Porque é o seguinte, o salário do Davi é caro, Eu é imagino, alto. eu imagino. Então nós vamos começar falando da Sorriquer Odonto, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, galera, tem uma clínica estruturada, de alto nível, com profissionais extremamente preparados. Lá não tem estagiário, galera. Lá não tem nada contra estagiário, mas lá não tem uma clínica de 20 anos de tradição. E olha, tem uma promoção muito especial para você que viu aqui no Tudo Acaba em Business. Qualquer procedimento, olha, e vou te falar, qualquer procedimento. Agora tem toda a questão estética de orofacial, de harmonização facial, doutora Fabi Matos inovando. Então, para você, seja na saúde bucal, seja em todo o tratamento de beleza, para melhorar a tua pele, ficar com uma pele mais bonita, mais jovem, aparência mais jovem, você tem 10% de desconto se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business. Tem o QR Code na tela aí, você clica, entra lá, fala que viu no Tudo Acaba em Business, 10% de desconto em qualquer treinamento. Quem mais, Davi? Porque para pagar o salário do Davi, mas tem que ter café no bolo. Agora vamos falar da Academia Evoque. Academia Evoque, que o Rodrigo Razzi foi eu que levei para o G4. Já tem pelo menos umas 15 pessoas da academia que fazem parte do G4. Legal. Academia Evoque, 5 anos, são 32 unidades. Começou lá em Mauá e olha, Mauá já tem 2 unidades. São Caetano 2, São Bernardo tem 3, tá bombando, Santo André, cara, você tem Belo Horizonte, rapaz, é tanta unidade, você vai ter em Guarulhos, você tem aqui no Parque do Carmo, Jaguaré, são muitas unidades, galera. E qual que é o grande diferencial? É uma academia low cost, de preço totalmente acessível, com grande diferencial. A maioria das concorrentes se especializou em sistematizar, robotizar o atendimento. Na Evoque é diferente. A Evoque pensa o contrário. A Evoque ela quer ser uma academia muito mais humanizada, com atendimento mais próximo do aluno. Então, você que está procurando uma academia diferenciada, tenho certeza que tem uma Evoque perto de você. E se falar que viu no Tudo Acaba em Business, plano anual, o primeiro mês sai por R$ 1,99. Vai lá no nosso amigo Rodrigo Cabeça, fala, Rodrigo, o Marcelo falou de você, ele que tá de telhado novo, tá um galã agora o cara, viu, cara? Telhado novo entregando o amigo, entregou. Tá de telhado novo, grande Rodrigo Razzi, meu amigo. Rodrigão, é isso aí, se viu no Tudo Acaba em Business, qualquer um de vocês, primeiro mês, R$ 1,99 no pacote anual. QR Code na tela também, galera, só chamar. Que mais temos aí? E agora, não sou eu que vou falar hoje do Otimize Studios. Quem vai falar do Otimize Studios é nossa convidada, que não tem nada combinado. Então, fala o que você pensa, Marcelo, fala o que você viu aqui. Cara, que é maior jabá do que falar que foi a melhor experiência? Eu já, antes dele me perguntar... Manda o Pix, manda o Pix. Ah, para! Olha pra mim, antes de você perguntar, eu já te parei e falei, olha, deixa eu aproveitar. Gente, de fato, assim, gostoso. Primeiro que isso aqui tem a minha vibe, né? Só de você sentar assim, ó. Eu me sinto aqui em casa. É isso. Então, é muito gostosinho. Um baita de um atendimento, super confortável. A galera
te acolhe, tem espaço ali para fofoca. Não à toa, ficamos 2 horas fofocando antes de começar o podcast. Então, não precisa falar mais nada, só vem. Só vem. Eu não sei se ali é o ponto forte ou fraco, tá? Porque, assim, em geral, a galera se empolga, porque, assim, o Otimiza, ele foi pensado para você que quer ter uma extensão da sua casa. Então, cara, você quer ter um relacionamento bacana, então aqui tudo é muito aconchegante. As poltronas são aconchegantes, o sofá durante o podcast. Então, o grande foco é que você venha, a gente nunca loca por 1 hora, a gente loca por 1 hora, entrega por 2, que é para a pessoa ter aquela experiência. Então, quer tirar seu projeto de podcast do papel, você tem uma empresa, quer divulgar teu serviço, quer criar uma autoridade, nada melhor do que fazer um podcast. Sabe por quê? Podcast é o café 4.0, galera. Sabe o que é o café 4.0? Quando você chega num lugar e você é atendido por uma pessoa num café normal, cara, você vai ter ali alguns minutos, talvez daqui 6 meses ou 3 meses o cara nem lembre de você. Grava um podcast com o seu cliente, com qualquer stakeholder. Esse cara nunca mais vai esquecer de você. Ele te abriu a vida, te contou a história. Então você cria uma relação muito mais próxima e começa uma conexão valiosa e saudável. Então, quer participar um pouco de tudo isso? QR Code na tela, Otimize Studios, ó, e na primeira gravação, 50% de desconto. Tá começando isso hoje, da visão? 50% de desconto na primeira gravação avulsa para você conhecer. Preço é acessível, localização privilegiada. Estamos do lado da Avenida Paulista, aqui na Avenida Angélica. Prédio extremamente seguro, com vaga de estacionamento. Galera, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E agora, Olha esse comercial, minha aqui gente. o homem é brabo. O homem é Rapaz, brabo. o homem é brabo. Quem tava assim, eu tô pensando. Essa hora já pegou aqui o QR Code, já foi pra a conta. Vamos encerrar agora para falar do nosso grande amigo. Esse aqui você conhece. Esse eu conheço. Cara, Esse é de casa. Esse é de casa, esse é um fenômeno. Dr. Tiago Volpe, do Espaço Volpe. Galera, eu, meu médico, é uma clínica sensacional. Tudo que você precisa para aumentar o seu desempenho físico, cognitivo, quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer melhorar a pele, precisa de uma nutricionista, cara, lá é sensacional. Fora que é extremamente aconchegante, o lugar acolhedor. Davi, por favor, roda o vídeo, vamos mostrar um pouquinho do Espaço Volpe. Eu sou o Dr. Tiago Volpe, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpe é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial. Temos um benefício especial para você: 20% off na primeira consulta. Aponte seu celular para o QR Code e aproveite esse benefício. Galera, QR Code está na tela. Você tem 20% de desconto na consulta, na primeira consulta, se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business. Vai lá dar um abraço no meu grande amigo Tiago Volpe, um gênio. Para falar de longevidade no Brasil, gente, na boa, não tem igual. É o maior especialista do Brasil em longevidade. Tiago é um gênio. Marcela, você conhece bem o Tiago. Que cara, não, cara? Ele é absurdo. Ele, a esposa dele é outra coisa de outro mundo. Você olha pra aquela mulher, assim, você não tem dúvida que você vai lá, assim. O dia que eu chegar com o corpo dela, assim, eu tô... Então, ainda por cima, te mira no foco. É verdade. Sensacional. Mas vamos voltar ao tema agora. Vamos falar... A gente falou um pouquinho de cultura. A gente falou bastante de G4. Eu quero entender agora, você... Eu te conheço sempre com a seguinte forma: a Marcela é especialista em pessoas. O que é uma especialista em pessoas, Mar? Bom ponto, boa pergunta. Acho que especialista em pessoas, ele, pra mim, do meu ponto de vista, é a pessoa que tem escuta ativa e empatia. Uau! Porque Uau! a escuta ativa vai te permitir ouvir de uma maneira para além da tua visão. E isso junto com a empatia, porque para mim o que é empatia? Empatia é você tirar a tua carga emocional, tirar o teu viés e entender um pouco do lado do outro. A gente tem muito, mas constantemente a gente quer olhar para o outro sobre o nosso ângulo, sobre a nossa visão, com as nossas histórias, com as nossas vivências. Quando, na real, você tem que desfazer isso. Você tem que olhar para o outro com um olhar que a história dele carrega, que a vida dele carrega, que o momento dele carrega.
Porque não vai ser, não vai adiantar, não vai ser igual. Bem colocado. Muito bem colocado. Gostei muito. Aliás, o corte tá aí, Davi. Muito bem colocado. Parabéns. Isso me fez refletir bastante. Assim, tem muita gente. O que você acha quando você ouve de um empresário? Eu já ouvi muito isso, tá? Que diz assim: eu não gosto de pessoas. E tem. Natural. Né? Em determinado momento da vida, até eu passei por esse momento. Quando você começa a ter, principalmente, muito problemas com colaboradores. Né? Às vezes clientes, enfim. E você começa a achar que você não leva jeito, ou que você... Enfim, o que você dá de dica para essa pessoa? Acho que a melhor dica que eu posso dar é, se você tá no momento em que você acha que você não gosta de pessoas, tenha um braço direito que goste. Porque não adianta forçar a barra. Não adianta. Às vezes a gente fica forçando a barra. Não vai ter empatia, não vai ter escutativa. Claro. E aí não vai adiantar. Porque por mais que você queira, naquele momento você não está aberto para. Porque às vezes tem frustrações, às vezes te deixam em dúvida, né? E assim, tá E é tudo natural bem. isso, é isso, tá tudo bem. Só que às vezes a gente quer forçar aquilo que a gente não é ou aquilo que a gente não está. Porque a gente é mutável no final do dia, Sem Mar. dúvida, sem A dúvida. gente uma hora tá de um jeito, outra hora a gente tá do outro. E isso não quer dizer que a gente seja... não seja coerente, Já não. dizia Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. E faz parte da vida. Porque a gente está aprendendo, apanhando e se desenvolvendo o tempo inteiro. Então vai ter momentos de vida que a gente vai estar mais propício a A, momentos que a gente vai estar mais propício a B, e momentos que a gente vai olhar e vai dizer assim, eu não quero nem A nem B, eu quero Y. Só que para isso, e aí tá, para mim, é o grande X da questão, é o grande diferencial, é onde a gente ganha vantagem, o autoconhecimento, ele é necessário. E o autoconhecimento junto com a reflexão constante. Porque você tem que se conhecer, você tem que saber até onde você vai, até onde você não vai, o que você quer, o que você não quer, o que você tem de fortaleza e o que você tem de fraqueza. E você tem que entender que isso é constantemente mutável. E aí você vai olhar e vai dizer assim, tá bom, mas o que no final disso tudo é a minha base? O que no final disso tudo é aquilo que é inegociável? E é sempre para lá que você vai voltar. Inegociável para mim é olhar para as pessoas e saber que elas são pessoas. Então é para sempre para este lugar da minha vida que eu volto. Então eu posso estar no momento mais difícil, eu posso estar no momento mais fácil, eu posso estar no momento mais complexo, mas eu sempre vou lembrar que, tá, mas do outro lado existe uma pessoa. Como que eu posso fazer para, de alguma forma, independente do meu momento, independente da minha história, independente da minha percepção, olhar para ele com um viés de pessoa para pessoa? E eu acho que isso é o mais importante. Você saber quais são os seus valores inegociáveis, porque por mais que você mude, você tem que ter uma base. Se você não tiver uma base, sim, é um problema. Assim como a cultura. A cultura, ela é o quê? Ela é ali o terreno sólido. Óbvio que vai ter planta que vai nascer, que tem mais propensão a ter mais água, mais sol, menos sol, mas a terra, ela é a mesma. E o teu papel é sempre cultivar aquela terra de uma forma que a gente se mantenha produzindo algo positivo, produzindo algo que está levando para o caminho que você quer. Então, são as duas coisas que, para mim, fazem muito sentido quando você olha para pessoas, quando você olha para a cultura, quando você olha para aquilo que você está construindo de base, sabe? Antes da pergunta do filósofo Davi Nunes, eu tenho uma dificuldade, mano. Eu terceirizei. Aqui eu tenho o Alan de Mello, aliás, grande amigo, que ele tá aqui na XBM e na Otimize. E, cara, eu sou um cara assim, mano. Eu sou um cara de ambiente, eu sou muito bom. Eu tenho um talento, tipo, manter um ambiente pra cima. Mas eu tenho uma dificuldade. Quando eu escrevo um processo, eu falo, cara, tem que ser feito desse jeito. E, cara, não sai. Cara, eu explodo. Eu tenho algumas coisas. Cara, eu falo 10 vezes. Se não sair depois, então o que eu fiz? Porque eu percebi que essas minhas explosões estavam prejudicando em algum momento a equipe. Porque eu falo 50 vezes o desenho, mas às vezes acontece. É o que você falou, ser humano. Às vezes não acorda bem, ou não quer fazer exatamente como está no processo, quer desenvolver uma saída mais rápida, enfim, para ser feito. E, cara, eu fico extremamente irritado quando não sai do jeito que foi planejado.
Né? Que eu falo, poxa, você passa tantas horas Se dedicando. afiando o machado e chega no final você vê que não seguiu porque não quis seguir o processo. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não sou um cara assim, em geral, eu sou um cara, mas quando isso acontece, isso me deixa frustrado. Eu tenho duas, ou eu fico frustrado chateado, saio, não abro a boca, ou eu realmente dou aquelas espanadas. E aí o que eu fiz? Eu falei, Alan, eu não vou falar mais com o time nesses momentos. Então, cara, eu vou passar pra você que você tem mais paciência. Porque, cara, isso aqui é que nem meu filho. Então, nos meus negócios, eu entendo como filho, tipo, sabe? Então, assim, quando eu vejo alguma coisa, um atendimento ruim, por exemplo, ou não, ou cumprir um prazo, cara, determinamos um prazo, não entrega pro cliente num prazo alguma coisa, cara, eu fico ou frustrado, ou, desculpa a palavra, puto, entendeu? E aí eu geralmente dou uma estourada. Então, eu tenho evitado ter esse contato, e aí eu passei pro Alan, falei, Alan, ele é o cara mais... como eu vou te falar, ele é mais jogo de cintura. mais polido para falar nesse jeito, ele se irrita menos com erros, e eu sou muito ruim em aceitar erros quando... Cara, quando existe o improviso, tudo bem. Agora, quando é planejado, está errado, eu fico realmente bravo. Então, assim, e aí eu trouxe o Alan para ser esse cara. E parece que tá funcionando muito bem até aqui, pelo menos, né? Veja que você usou as duas coisas que eu falei. Exatamente as duas coisas que eu falei. Você teve autoconhecimento para saber, daqui não dá. Aqui eu estouro. Você teve autoconhecimento para isso. Maturidade e humildade para aceitar esse lugar seu. E 2, você trouxe alguém que tem mais malemolência maleável, isso. para conseguir dar conta daquilo que não é algo que é um forte seu. Acabou. O autoconhecimento junto com a reflexão e a maturidade faz tomar decisões como essa que você tomou. Então, é muito bacana você ver que a pergunta que você me fez, eu te trouxe a resposta e olha que legal, você faz exatamente isso. Agora, o desafio é para você, empreendedor, que tá aí, ouvindo a gente, que já chegou nesse nível de autoconhecimento e ainda não tomou uma decisão, Houston, we have a problem. Ou pior, nem chegou ainda nesse nível de autoconhecimento. Amigo, vamos pra terapia. Terapia não é pra doido, terapia não é pra maluco, terapia é pra autoconhecimento. Eu faço há muitos anos. Terapia é pra você se aprofundar mais, naquilo. É importante demais. E assim, sempre me perguntam, mas por que... Pra mim, sabe qual é o grande ganho, Má e Davi, da terapia? É você se ouvir. Você se ouvir em voz alta. Porque, normalmente, quando você fica com a voz na cabeça, a voz, ela sai de qualquer jeito. Agora, quando você tem que organizar para falar para outra pessoa, ela vai te obrigar a ter reflexão. Sim. Ela vai te obrigar a dizer assim, caraca, é isso mesmo que Você tem que estruturar o seu pensamento também. Não, e aí você começa às vezes a dizer assim, não é possível. É sério isso? Tipo, não. Aí acabou. Aí você já tem a oportunidade ali de repensar, de remodelar. Então, se não tem autorreflexão ainda, vamos para terapia. Se já tem autorreflexão e já está na terapia, com a terapia em dia, vamos colocar em prática. Esse é o caminho, esse é o framework para você ser cada vez mais maduro. Porque maturidade não se vende. Esquece. Você tem que apanhar na vida para poder ganhar maturidade. Apanhar e aprender. Porque tem muita gente que apanha e não aprende, o que é pior ainda. Aí já se torna ignorância, né? Vamos agora ao momento especial desse podcast. É um momento diferenciado. É aquele momento em que o entrevistado fica naquela decisão. Será que eu me escondo embaixo da mesa? Ou será que eu encaro de frente Davi Nunes, o filósofo? Bora, Davi. Tá contigo. Tá. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Ela é uma pergunta até que técnica, mas... Nossa, técnica ainda, Davi. Desculpa. Mas você falou de escutativa e empatia, né? Que são duas habilidades que o líder ele precisa ter. Muitas vezes, né, eu converso com as pessoas e eles falam, eu sou assim, eu sou assado. A escutativa e a empatia, elas são habilidades naturais que nascem com o indivíduo ou são desenvolvidas com, que nem você falou, terapia ou então com muita dedicação? Porque, por exemplo, né, existem os traços de personalidade. Não, eu sou colérico, eu vou ser bruto com todo mundo. É algo que é desenvolvido ou realmente aquela pessoa nunca vai saber ser educado ou algo do tipo? O homem é bom, hein? Queria ter um filho assim, viu? Vou falar pra você. Meu coração é seu, Davi. Todo seu. Cara, baita de uma pergunta. Porque a gente tá falando literalmente aqui, ó, de soft skills.
A sua pergunta é, soft skills, elas são naturais ou elas são desenvolvidas? Tecnicamente falando, do lugar de recursos humanos, pessoas ou o que seja, assim. E aí eu vou te fazer uma provocação que eu amo fazer, que é, cara, ninguém aqui é Gabriela. Sabe a Gabriela do Jorge Amado? Gabriela do Jorge Amado não é da tua idade, eu sei disso, eu entendo. Mas é da sua? Porra. Então, a Gabriela de Jorge Amado, ela tem uma frase muito boa que é: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. Sempre Jorge Amado é- Gabriela. O Jorge Amado, inclusive baiano, incrível, assim, tem Sensacional, uma sensacional. obra, uma literatura animal, recomendo. Na minha época tinha La Rússia Cultural, tudo isso, e minha família tinha um kit de livros do Jorge Porra, Amado. Rússia cultural. Viu? Olha o que ela lembrou, o que ela desenterrou aqui, cara. Entregando minha idade, tá tudo Fácil bem. não, vamos lá. Faz parte do jogo. E ninguém é Gabriela. Então ninguém nasce assim, cresce assim, vai ser sempre assim. O teu desafio é exatamente ser anti-Gabriela. É você entender que eu não tenho empatia, como eu desenvolvo. Eu não tenho escutativa, como eu desenvolvo. E aí é um processo. É um processo duro, é um processo complexo, é um processo muitas vezes longo, uma jornada, mas dá para sair do outro lado. Óbvio, você não quer que uma pessoa que tem, zero vontade de ouvir o outro saia um psicólogo disposto a ouvir 24 horas por dia alguém te conta. Mas minimamente ele tem que saber quando ele tem que ouvir. Então, você não vai sair, vão existir soft skills que são naturais. Então, vou pegar o meu exemplo. Óbvio, né? Assim, não à toa sentei numa cadeira de psicóloga, não à toa estudei isso, não à toa... Porque eu sempre gostei de. Mas a minha escutativa hoje é infinitamente melhor do que era anos atrás. Então, apesar de eu ter essas soft skills de maneira natural, eu tive que desenvolver para que ela ficasse cada vez mais técnica e profissional. Tem pessoas que ela não vai ter, mas ela vai desenvolver o básico para ela conseguir ser um bom líder, ser um bom gestor. Então, existe aqui um ponto super importante que é você, vou voltar de novo para o autoconhecimento, você saber no que você é bom, no que você não é. Naquilo que você é bom, cara, reforça. Reforça porque é muito mais fácil. Imagina que você sabe pra caramba matemática. Vai ser muito mais fácil, por exemplo, você estudar física, porque já tá no teu DNA. Agora, você não tem que saber português? Você tem que saber. Senão, como é que você vai escrever Vai o passar básico? vergonha. Vai passar vergonha. Você tem que ser um especialista em português? Não, você pode entender o que você precisa saber do português, entender aquilo que você precisa, estudar aquilo que você precisa, estar ok no português e reforçar a física, a matemática, a química, porque naquilo que você é bom, você vai ter mais prazer, você vai ser muito mais referenciado nesse caminho. Então, conheça, reforce aquilo que você é bom, entenda o básico daquilo que você precisa, porque você vai precisar, e trace-se ali tua jornada. Não seja Gabriela. Que aula, hein, filósofo? É um corte, hein? Não seja a Gabriela, gostei muito disso. Eu vou colocar. Esse foi um dos grandes desafios da minha vida. Aprender a ser bom na escuta ativa. E aí eu aprendi algumas coisas, e aí eu vou entrar no. TDAH também não ajuda, né? Aí eu vou entrar numa situação que é a seguinte, quando a gente não. Primeiro é autoconhecimento, né? Então, a primeira etapa a vencer é, cara, eu não sou bom ouvindo os outros. Eu não dou espaço. Eu falo em cima dos outros. E isso, muitas pessoas entendem isso como falta de respeito, e às vezes você perde conexões, e eu sou um cara que trabalha muito nisso, porque você não deixa o outro falar. E na verdade, a maior característica que uma pessoa tem é ser atrativo e fazer o outro falar de si com segurança, né? Parecendo que, assim, sendo ouvido de verdade. Por isso que é escuta ativa. E tem um outro lado de quem também não tem respeito pelo momento que o outro está falando. Cara, você tem um ego que te faz ser apaixonado pela sua voz. E quando esse ego te faz querer falar tanto porque você gosta de se ouvir e você está sempre em primeiro lugar, você é imaturo para não dizer uma criança. Você já viu como funciona uma criança, uma 3, 4 anos ali? Ele acha que ele é o centro do mundo. Então, se a família inteira não parar para ver ela dançando, cantando, falando, Acabou. acabou. Mas você já evoluiu, cara.
Então, você tem que dar espaço e ouvir as pessoas que estão ao seu redor. É claro que tem muita gente que sofre de ansiedade, que diz que é a principal doença emocional que temos hoje, e o ansioso, muitas vezes, ele quer falar, ele não tem... Ele precisa pôr para fora. Mas, cara, essa talvez seja a maior soft skill que uma pessoa deve ter, é a escuta ativa. Então, eu concordo plenamente com você. E agora, Marcelo, eu vou te fazer mais uma pergunta. Estamos encaminhando aqui para o final, né? Temos pouco tempo. Eu tenho um compromisso com o G4 de liberá-la já já. Então, vamos lá. Você que veio de Feira de Santana, trabalhava como atendente e faz tudo, era Severino lá Da minha mãe. da lanchonete da mãe dela. A mãe do Pedro e do Bernardo, que contou toda essa história de cultura, de pessoas. Hoje é sócia e diretora de eventos e parcerias no G4. Cara, conta pra gente essa experiência e pra onde vocês estão indo agora. Acho que a gente hoje, a gente é uma potência, né? Assim, zero dúvida. Sim. O G4, Faturou ele 200 milhões no ano 205 passado. milhões ano passado. Puta que pariu, me desculpa, mas tinha que falar isso aqui. É. Então, assim, Estamos falando de uma empresa de 4, 5 anos. 5 anos agora. Vamos completar 5 anos agora. Pô. Tinha uma potência, uma máquina de fazer negócio, uma máquina de olhar a oportunidade e de gerar oportunidade. Sem dúvida. Acho que essa é a diferença do G4. Então, quando você me pergunta para onde a gente está indo, primeiro que para mim é um prazer, né, poder dizer sou sócia do G4, estou numa cadeira de sócia do G4 e estou ajudando o G4 a dar o próximo passo. Para mim é um prazer assim absurdo. E construir essa história, outro dia mandei uma mensagem para o Alfredo agradecendo e falei assim, cara, a gente merece fazer o IPO juntos. E é isso, sabe? Que legal, hein? É a gente olhar e dizer assim, aonde a gente vai chegar. Será que pode ser que nem seja o IPO, porque não é esse o caminho, mas o fato daquilo que a gente está construindo ser algo tão grande quanto eu imagino que a gente vai ser, porque a gente já é, e a gente vai ser ainda mais gigante, é absurdo. Mudar a realidade socioeconômica do Brasil. Uau. Eu acho que isso é a diferença do G4. A gente não está preocupado em desenvolver empreendedores. Não é desenvolver por desenvolver. É desenvolver para ele gerar mais emprego. O nosso BREG, né, que é a nossa meta audaciosa, é gerar 1 milhão de empregos através dos nossos alunos até 2030. E a gente está aí nesse momento. Se você é aluno G4, se você ainda não atualizou os seus empregos, por favor, aproveite, peço por favor. A gente está neste momento de atualização das Eu não nossas atualizei, metas. Tem que atualizar, não atualizou ainda? Tem que atualizar. De atualização, todo ano a gente faz. Então, primeiro ano foram 230 mil empregos, ano passado Uau. foram mais de 350 mil empregos. Então, assim, esse ano a gente está no momento de contabilização. Então, para a gente mudar a realidade socioeconômica, apoiar o Brasil, apoiar os empreendedores, que é a espécie em extinção, vocês estão vendo aí em todos os lugares esse nosso teaser, espécie em extinção, dia 1º de Acabei maio. de descobrir, cara, porque eu acabei faltando no último encontro do G4 e não sabia exatamente. Falei, cara, o que eles estão aprontando? Porque eles criaram um movimento gigantesco, espécie em extinção. Então, Vem agora, coisa boa aí. olha 1º de só. maio, nossa campanha de marca. No dia né? do trabalho. Dia do trabalho. Não é O que a gente vai possível. fazer no dia Não do é trabalho? possível que no dia do trabalho vocês vão trabalhar. É óbvio. Não é possível. A gente vai ajudar os empreendedores a entenderem e dominarem o espaço de quem gera emprego, quem está gerando empregabilidade e economia para o nosso país. Então, para todo mundo trabalhar no dia do trabalho, Davi está convidado para vir trabalhar amanhã no time Studios. Olha, o Davi é um fenômeno. Por favor, Davi. Foi a Marcela que indicou para a gente. Tira a passar foto amanhã. aí, Davi. Me manda essa foto. Então, tá aí o convite amanhã. Espécie em extinção, 1º de maio. E para fechar, você como diretora de eventos e parcerias, o que vem aí, cara? De eventos importantes aí do G4. Gente, foram mais de 350 eventos que a gente tem previsto. Muitos deles já saíram para 2024. Então, vem muita coisa boa. Mas eu acho que o principal que eu vou deixar aí o gostinho é nosso dezembro, G4 Valley. Só para vocês terem ideia, ano passado, em dezembro, G4 Valley, a gente colocou 4.500 pessoas presenciais, 6.000 online. Por aí você tira o que vem em 2024. Vai ter algum desconto pro G4 Vale? Você vai vir aqui oferecer? Eu volto aqui.
Tá bom. Volto aqui só para oferecer esse desconto. Tá, eu vou aproveitar, vou dar uma cutucada no senhor Thales Gomes também, tá? O Thales, na última mentoria que eu fiz, ele fez uma pergunta e eu ganhei. Ele falou, ó, quem ganhar isso aqui vai ganhar um almoço comigo, pode cobrar. Tem 6 meses já, viu? Ou almoço, ou melhor, vem aqui participar do Tudo Acaba em Business. Seu Thales, vou te cobrar isso aí. Ele saiu cobrando todo mundo, gente. Eu cobro todo mundo. Você tá cobrando os meus chefes, então eu tô Tá, quietinho não aqui. tem problema, manda eles assistir lá e tá tudo certo. Mas muito obrigado. Ó, meio-dia em ponto. Nós vamos Muito obrigada. encaminhar pro final. Por favor, deixa suas mídias sociais, dá seu recado final. Como é que as pessoas te encontram, te acham? Obrigado pela simpatia, obrigado por ter honrado o compromisso. E, mais uma vez, obrigado, G4, meus amigos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Eu só tenho a agradecer a você, mas assim, papo super gostoso, passou super rápido. Davi, obrigada por você estar aqui com a gente, tá trocando, tá me provocando, sua pergunta foi incrível. Rebeca, obrigada por ter me atendido tão bem, então, obrigada por tudo isso, pelo tempo, pela troca, pela energia, porque a gente sai daqui com energia boa. Eu acho que o meu recado é tudo sobre pessoas. Sim. Então, entenda isso, construa sua jornada e se permita trocar com pessoas com empatia escutativa. Excelente. Então, @marcela.zaiden, segue lá, Conteúdo manda bom, aqui, hein? me dá feedback, eu tô produzindo conteúdo. LinkedIn também? LinkedIn Marcela Zaiden. No LinkedIn, né, é uma rede mais... Não é muito meu perfil, eu sou um pouco mais porradeira, então eu guardo o LinkedIn. Vai pro Instagram que eu falo um pouco mais abertamente sobre minha visão de mundo. Muito obrigado pela presença e você já sabe, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, @Marcelo Santoro Oficial. Se quiser falar aqui com Otimize Studios para gravar, fazer alguma coisa, @Otimize Studios. E também tem o nosso programa, o Tudo Acaba em Business, Tudo Acaba em Business no Instagram. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Agradeço demais você ter acompanhado esse podcast sempre inspirador para o ambiente empreendedor. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Valeu!